quinto ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês, realmente, né? Que estejam todos se cuidando, conforme as orientações, tá? E hoje nós começamos nossa aula 11. E aí lembrando que para nossas aulas, se você não organizou o material, então vamos precisar do caderno de toda a aula, a borracha, vou precisar também de uma cola, tá? De uma folha, uma tesoura, um lápis e um lápis de cor. Tudo bem? Então, pode organizar e nós estamos esperando. E aí, tá tudo certo aí? Então, coloca a data de hoje, né? E o conteúdo da nossa aula. Bom, antes de começar o conteúdo dessa aula, vamos revisar no que nós trabalhamos, na verdade, nas aulas anteriores. Então, nós vimos sobre os primeiros seres humanos, o modo de ver dos primeiros seres humanos, inclusive aqui no Brasil, aqui no Paraná. Na aula passada eu falei sobre a cidadania, que aqui a lei, né, nós temos o conceito de cidadania. E o que seria cidadania? É a ideia de que as pessoas podem participar, as pessoas que vivem no Brasil podem participar das decisões políticas, de várias questões, do orçamento. Então elas têm direitos e deveres, e isso é garantido por lei, né? A lei maior que garante isso é a Constituição Federal. E para simplificar para vocês, para trazer para a idade de vocês sobre esse assunto, eu trouxe esse caça-palavras, e que tem algumas palavras que eu escolhi para ajudar vocês a entenderem melhor, né? Então, cidadania está relacionada ao quê? Então, participação, deveres, direitos, escolhas, opinião, e tem a ver com leis, né? Então, aqui alguns termos que se relacionam à cidadania. Então, resumindo, cidadania é a prática dos direitos e deveres. E ser cidadão significa ter uma participação ativa no que diz respeito aos problemas da comunidade. Então, como eu já falei, onde será gasto o imposto, quem vai governar, quem serão os legisladores, né? Quem farão as leis, né? Quem serão os vereadores, senadores, e por aí vai. Então, no Brasil, nós temos entendimento de que as pessoas podem participar desses momentos. Isso é garantido pela Constituição,
que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Ou seja, no Brasil, todas as pessoas que moram aqui são cidadãos, não tem, inclusive estrangeiros, certo? Então, nós entendemos dessa forma. Aí eu convidei vocês para fazer uma urna eletrônica que, assim como símbolo desse momento de escolha, de você poder escolher, de você poder dar a opinião. Aí, como sempre, né, alguns estudantes mandaram a imagem dos trabalhos deles. O interessante é que cada um faz um jeito. Então, tem gente que fez na caixa, mas teve gente que desenhou. E achei interessante que essa menina, Ana Luísa, né, ela fez no PowerPoint. Então, a mãe dela aproveitou para ensinar ela a mexer no PowerPoint. Ela tem essa possibilidade, né, de usar o computador. E eu quero também destacar o aluno Matheus Juski, da Escola Graciliano Ramos, que também fez uma urna que ficou muito legal, como vocês vão ver na sequência. Então, aqui a questão é que esse conceito de cidadania, esse entendimento de que todas as pessoas podem participar das decisões de um país, de uma localidade, ela nem sempre existiu. Tá? Então, em muitos momentos da história, as pessoas não tinham direito de escolher, não tiveram direito de dar opinião, nada disso. Então, nem sempre isso existiu. Para vocês entenderem melhor, para vocês perceberem isso melhor, eu vou trabalhar algumas civilizações, alguns períodos da história também, para vocês perceberem como que era essa questão da cidadania e em que momento ela surgiu, tá bom? Assim, então até então, como nós trabalhamos os primeiros seres humanos, o modo de viver dos primeiros humanos e tal, a descoberta surgimento, né, da agricultura e das aldeias, certo? E vou comentar nesses conteúdos como a questão da cidadania. Então, o que é civilização? Quando eu falar civilização, do que eu estou falando? Então, era quando já existiam grandes cidades, tá bom? Já existiam leis escritas, um critério para ser civilização, considerada civilização, existir a escrita, né? A presença de um Estado, ou seja, um governante, ou governantes, né? Obras públicas, grandes obras públicas, funcionários públicos, cobrança de impostos. Então, esses itens que eu estou falando para vocês, que está ali na tela, são alguns critérios importantes para se considerar uma civilização, tá bom? Em que momento surgiu as primeiras civilizações? Como surgiu? Como foi isso? Então, é isso que nós vamos falar nessas próximas aulas, tudo bem? Então, as primeiras cidades. Então, lembra que surgiu a agricultura, que houve o desenvolvimento, né, da agricultura. A agricultura, logicamente, ela acaba gerando mais alimentos. Com mais alimentos, as pessoas, logicamente, se alimentam melhor, tem uma saúde melhor, então a taxa de mortalidade diminui. Então, a população aumenta. Quando a população está maior, tem gente que continua se dedicando à agricultura, à criação de animais, mas sobra pessoas para fazer outras atividades. Então, por exemplo, o comércio. Então, essa sobra de alimentos, ela passa a ser comercializada. Ou no começo existe uma troca, né, desses alimentos e depois ela é vendida. Tá? Ou seja, surge o comércio. Então, tem os comerciantes. Tem também surgem pessoas que vão se dedicar ao artesanato, certo? E como eles começam a se reunir num certo ponto, para vender esses produtos. Começam a morar nessa localidade, nesses núcleos. Então, existem alguns lugares que o número de casas e tal é cada vez maior. Então, dessa forma, surgem as primeiras cidades, né? Núcleos que tem muitas habitações, que tem o comércio, tudo bem? Um dos primeiros lugares em que isso vai acontecer será lá no Antigo Egito. Tá bom? Então, tem várias localidades em Mesopotâmia e nós vamos trabalhar melhor no Antigo Egito, onde surgiram as primeiras cidades também. Para você entender mais ou menos onde se localizava o Antigo Egito, eu trouxe esse mapa atual, esse mapa mundi atual. Ali onde eu coloquei a flechinha é o Brasil, né? E onde aparece um segundo mapa ali é a África. É o continente africano. Então, lembra que o continente é um lugar que tem vários outros países. Então, eu trouxe aqui
aproximei ali para vocês o mapa do continente africano. Então, observe que tem mais de 50 países, né, nesse continente. E ali em cima, no nordeste, né, da África, o Antigo Egito. O Egito, né, esse mapa, lembrando que é atual. Mas o Antigo Egito ficava mais ou menos nessa mesma localização. Aí eu separei para vocês onde ficava o Egito, o Antigo Egito. Dá uma olhadinha nesse mapa. O que vocês estão vendo no mapa? Tem algumas partes que estão em amarelo e algumas coisas em azul, né? O que está em azul é onde tem água. Então é o oceano ali, Mediterrâneo, tem o Mediterrâneo, o Mar Vermelho. E aquele risquinho em azul, gente, é um rio, tá? Esse é o rio Nilo. E o restante ali é o deserto da Líbia, certo? E foi nesse lugar, no meio do deserto, que surgiu uma das primeiras cidades, uma das primeiras civilizações da história. E no caso aqui, o Antigo Egito. Para vocês terem uma ideia dessa questão, tem uma foto. Essa foto, uma foto aérea da região do Egito. Dá uma olhadinha ali. O que nós vemos nessa foto? O que está em claro ali é o deserto, a areia, e um risquinho só, que é a vegetação. A região onde tem vegetação. Tá? Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que uma das primeiras civilizações nasceu no meio do deserto. Certo? Aqui tem mais uma foto para vocês terem uma ideia. Aqui é uma foto da vegetação ali do Egito. É lógico, essas fotos atuais, né? Antigamente não existia. Quando surgiu o Antigo Egito, não existia fotografia. Tá bom? Então são fotos atuais para você ter uma ideia da região ali, né? O que é, quando a gente está falando que é vegetação no meio do deserto, é o que a gente está vendo na foto. Então, por esse motivo, então tem um historiador grego chamado Heródoto. Ele tinha uma frase que é bem famosa assim. Ele dizia que o Egito é um presente do Nilo, do rio Nilo. Por quê? Porque todo ano o rio Nilo ele transborda. E quando ele transborda, ele traz junto alguns restos orgânicos. Esse resto orgânico se transforma em adubo, tá bom? Para que serve o adubo? Para fertilizar o solo, certo? Então, sabe aquela plantinha que às vezes a gente tenta cultivar e ela não vai para frente, acaba morrendo? Apesar de você cuidar com tanto amor, ela acaba morrendo? Então, um dos problemas é a falta de adubo, tá certo? Então, o rio Nilo, quando ele transbordava, ele acabava deixando restos orgânicos e adubando essa terra. Adubando a areia, onde seria areia, acaba ficando boa para plantar, entendeu? Só que assim, por outro lado, essa inundação, o que a inundação causa? Não traz destruição? E também aquela plantinha que você tenta cuidar, pode ser também excesso de água. Pode ser que você molhou demais e ela morreu por excesso de água. Mesma coisa. Então, quando o rio Nilo, por outro lado, quando ele transbordava, ele acabava causando destruição. E o excesso de água também não é bom para todo tipo de planta. Então, isso acabava sendo um problema, certo? Então, os camponeses da época, eles construíram barragens para conter essas inundações do rio Nilo. E também canais para levar esse excesso de água para as áreas mais secas, certo? E um dos instrumentos que eles criaram foram o Shaduf, que é um sistema de irrigação que tira a água do rio Nilo, como vocês estão vendo na imagem ali, e leva para regiões mais secas. Então tem vários desses instrumentos que vocês estão vendo ali, do Shaduf, né? Tem vários para levar água para a região mais seca. E dessa forma eles conseguiram aumentar a área fértil lá no Egito. Aqui tem uma foto, que é de 1900, mais ou menos, essa foto, que mostra eles usando esse sistema de irrigação. Então eu tô falando para vocês da importância do rio Nilo para as pessoas lá no Antigo Egito. E tanto que, né, como o historiador falou, se não fosse o Nilo, talvez o Egito não existisse.
Porque além da plantação, além da agricultura, né, de facilitar a agricultura e criação de animais, ele é através do Nilo também, que o Nilo também facilita o transporte, é através do Nilo que eles têm água para beber, apesar que a água não era, né, muito boa para beber, mas era dali que eles tiravam a água. Do lodo, dessa lama do Nilo, que eles usavam para fazer tijolos, né, para construções. A questão de esporte também, eles praticavam uma caça esportiva de animais né, silvestres, e também a pesca. Então, o complemento da alimentação também vinha do Nilo. Então, o Nilo é um rio que é muito importante para as pessoas naquela região. Aqui, né, também precisa saber que tem alguns animais, ali o hipopótamos e crocodilo. E assim, para atestar essa questão da importância do rio Nilo, eu achei essa oração, esse hino ao rio Nilo, que é de mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, e através dela a gente pode entender de que forma os egípcios sentiam a valorização que eles tinham pelo rio, tá bom? Então eu vou ler para vocês esse texto. Acompanha ali. Então, salve tu, Nilo, que te manifestas nessa terra e vem dar vida ao Egito. Misteriosa a tua saída das trevas nesse dia em que é celebrado. Então aqui provavelmente eles falam que misteriosa a saída das trevas é o fato de ele transbordar. Então, por que transborda? Lembra, gente, que não chove no deserto. Deserto não chove. Então, por que o rio transbordava? Certo? Então, tem toda uma explicação que é a ver com o lugar onde ele nasce, etc. Mas, para quem vivia no Egito, naquele período, de repente, o rio transbordava. Então diz ali, misteriosa a tua saída das trevas. Né? Está se referindo a isso, às inundações. Aí, continuando. Ao irrigar os prados criados por Ra, tu fazes viver todo o gado, tu inesgotável que dás de beber à terra. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo que existe cai em inquietação. Senhor dos peixes, durante a inundação, nenhum pássaro pousa nas colheitas. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a prosperidade dos templos. Certo? Então, lembrando que eu trouxe esse texto como fonte histórica. Tá certo? Então, com esse texto lá da época dos antigos egípcios, a gente pode entender um pouco da importância do rio Nilo para eles. E também nós podemos entender também algumas atividades que eles praticavam naquele momento. Então, que tipo de alimento que eles cultivavam? O trigo, né? Por esse texto a gente dá a entender que eles plantavam trigo, que eles criavam animais. E dá uma dica aqui também sobre a religião deles. Então, nesse trecho diz assim, ao irrigar os prados criados por Ra. Então, aqui dá a entender que eles acreditavam que tudo que existe foi criado por um Deus. E no caso, esse Deus é o Ra. E eu quero saber de vocês. Então, tá claro que eles valorizam muito a questão do Nilo, né, para a vida dos antigos egípcios. O historiador, o Heródoto também falava sobre isso, a importância do Nilo e tal. Mas e o camponês? Em algum momento desse hino é exaltado o trabalho, a importância do camponês também para a existência do Nilo? Então, lembra que para que a agricultura realmente se desenvolvesse, teve o trabalho do camponês, fazendo os canais de irrigação, os diques, né, as barragens, que era muito trabalhoso, era uma coisa muito pesada. Em algum momento desse hino, aparece o trabalho do camponês? Dá importância a esse camponês? O que vocês acham? Tá certo? Então, você vai me responder, vou deixar essa pergunta ali na tela, e quero que você me explique isso, tá bom? Escreva isso para mim. Então, tem um tempinho para vocês fazerem.
Pronto, crianças, responderam? Então eu vou continuar falando um pouco, né, sobre a cultura dos egípcios, algumas questões que surgiram lá no Antigo Egito. Uma delas é a escrita. Então essa é uma das primeiras escritas que surgiram na história, né, da humanidade. E lá no Antigo Egito existia 3 formas de escrita, essa é uma delas. Aqui nós chamamos de hieróglifo. Vou falar também um pouquinho sobre a religião, né, deles. Eles eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses. E nessa imagem que aparece ali, alguma forma deles representarem esses deuses. Então, alguns deuses eram representados como forma humana, outros eram uma mistura de humanos e animais. E animais, assim, que tinha na região. Então, por exemplo, lá o crocodilo, algumas aves da região também. Então, aqui, outra questão é que todos eles acreditavam na vida após a morte, todos. E muitas imagens, muitas construções que tem lá ainda hoje, que se referem ao Antigo Egito, elas lembram a questão da religião. Aqui as pirâmides, as famosas pirâmides, tem a ver com isso. Já tem uma outra foto aqui, desse período. As múmias também tem a ver com essa crença deles na vida após a morte, certo? Então, o que tem a ver a questão de mumificar? O que tem a ver a pirâmide com a crença da vida após a morte? Para os antigos egípcios, se ele merecesse, se ele fosse merecedor, ele teria a chance de viver novamente, certo? Nessa nova vida, ele ia precisar de uma moradia, por exemplo, que no caso as pirâmides seria a moradia, né, da vida eterna. E ele ia precisar de um corpo. Então eles criaram uma técnica de mumificação, ou seja, de conservar o corpo. Ali ele tá, nessa imagem, ele está num sarcófago. Tem um sarcófago e geralmente tinha uma máscara também. A máscara é uma forma da alma achar o corpo dele. Então ele fazia uma máscara que representasse o corpo daquele morto, né? Para que a alma conseguisse achar e voltar para o mesmo corpo depois. Tá bom? Então, algumas curiosidades sobre o Antigo Egito, para vocês entenderem muitas questões da cultura deles, certo? A sociedade. Então, a sociedade é a forma como que as pessoas se organizam, né? Naquela localidade. Aqui existia uma hierarquia lá no Antigo Egito. O que quer dizer hierarquia? Que algumas pessoas eram mais importantes, mais poderosas que outras. Então, e essa hierarquia, geralmente a gente representa, né? Quem trabalha com história representa através de uma pirâmide.
Quanto mais no alto da pirâmide, mais poderoso, mais privilégios tinha, melhor era a vida, tá? Melhor a moradia, certo? E quanto mais na base, quanto mais na parte baixa da pirâmide, menos privilégio, mais sofrida era a vida e por aí vai. Então dá uma olhadinha na pirâmide e observa ali a questão da hierarquia lá no Antigo Egito. Então no alto nós temos o faraó, depois funcionários reais, artesãos, camponeses e na base da pirâmide os escravizados. Tá bom? Trouxe outra pirâmide para vocês terem uma ideia dessa hierarquia também. Então, criança, o faraó, ele era como ele chamava o rei lá no Antigo Egito, certo? Só que esse rei era visto praticamente como um deus. Então as pessoas obedeciam a esse governante como se dirige, né? Como se obedecem a um deus, tá bom? Ele era considerado dono de todas as terras lá no Antigo Egito. Todas as terras eram dele. Esse cargo não era escolhido, não existia uma eleição, não existia uma, né? Não era através do voto, ele era hereditário. Então, quando o faraó morria, era um filho que assumia, alguém da família, né, que assumia esse cargo. Então, as pessoas não tinham direito de fazer essa escolha. Como eu mostrei na pirâmide, abaixo do faraó, nós tínhamos os funcionários reais, tá bom? Então, funcionários reais tem militares, tem a nobreza que ajuda a administrar as cidades e tal. E tinha esse funcionário que está na tela, que é o escriba. O escriba era uma das pessoas mais privilegiadas lá no Antigo Egito. Por quê? Porque era uma das poucas pessoas no Antigo Egito que sabia ler, escrever e fazer contas, certo? Então, ele que registrava várias questões do dia a dia dos antigos egípcios. A questão da agricultura, a cobrança de impostos. E se você observar nos prédios, na época da arquitetura, tem textos ali. Então, era o escriba que era responsável por tudo isso. Então, por esse motivo, ele era uma das pessoas que mais tinham privilégios no Antigo Egito, por saber ler e escrever. Então, naquela época, era um privilégio, certo? Lembrando, assim, quando eu falo em privilégio, o que eu quero dizer? Que é aqueles direitos, digamos, que algumas pessoas têm, pouquíssimas pessoas têm, e o resto da sociedade não tem, certo? Abaixo dos escribas vinham os artesãos. O artesão aqui era que fazia o sarcófago, por exemplo, que fazia aqueles enfeites, as estátuas, tá bom? Abaixo do artesão tem o camponês. O camponês vivia uma vida muito sofrida. O que ele produzia não era dele. Vários momentos do ano ele tinha que deixar a produção agrícola para trabalhar ou nos canais de irrigação, ou na construção de pirâmides. E parte do que ele produzia também ia pro faraó. Então, esse era o imposto da época, tá bom? E abaixo, e o último na base da pirâmide, nós temos os escravizados. O escravizado era um prisioneiro de guerra. Então, nas guerras, eles também, com outros povos, né, os egípcios compravam, traziam algumas pessoas daquela localidade que perdeu a guerra, trazia para o Egito, e no Egito ele era escravizado. Também essas pessoas... O escravo, ele é uma propriedade. Então, ele pode ser doado, pode ser vendido, certo? Aqui na imagem, uma das atividades dos escravizados era a confecção de tijolos. Então, lembra que eles pegavam a lama lá do Egito, do rio Nilo, certo? Misturava com uma palha, colocavam numa forminha, que nem vocês estão vendo ali, e aí, para daí fazer o tijolo. Então, aqui eu trouxe de novo a pirâmide social, né? Essa pirâmide social, que é um desenho que nós fazemos para representar a questão dos privilégios, tá bom? Aqui exemplo de algumas habitações lá do Antigo Egito. Essa habitação é de 4.000 anos. Esses exemplares são de 4.000 anos antes de Cristo. E a habitação, ela reflete a questão da desigualdade. Então, aqui, olhando a pirâmide social do Antigo Egito, as pessoas do Antigo Egito, o que nós observamos? Uma desigualdade. Umas pessoas têm muito, né, uma moradia muito boa, muito luxuosa, e outros não têm nada.
moravam ao relento, por exemplo, passavam fome, trabalhavam demais, pagavam muito impostos, tá bom? Então, no Antigo Egito existia uma desigualdade entre eles, certo? Outra questão, existia a cidadania, existia essa ideia de cidadania, as pessoas poderiam participar dos problemas do Antigo Egito, poderia ajudar a escolher o governante, dar a sua opinião. Não, tá? Não existia essa ideia de cidadania no Antigo Egito, isso não existia ainda. Tudo bem? Outra coisa, a pessoa nasceu num grupo social, ela passaria nesse grupo social pelo resto da vida. Ela não existia uma ascensão social, não existia mobilidade social, ele não mudava de grupo social, tá bom? E aí, vamos jogar? Eu criei um jogo aqui para vocês se familiarizarem melhor com os componentes da sociedade egípcia, tá bom? Lá do Antigo Egito. E dei o nome de Adivinha Quem É, tá bom? Vai ser assim, eu vou descrever um desses personagens que aparecem na tela. Aqui é como se fossem alguns cartões, né, com esses personagens. Eu vou descrever e você vai adivinhar de quem eu estou falando, tá bom? Tem 2 chances para você adivinhar, tá bom? Então, esse personagem, esse lá do Antigo Egito, ele era uma das pessoas com maior privilégio na sociedade. Tem alguma pista? Pode escrever lá. Outra pista é a seguinte, ele é uma das poucas pessoas no Antigo Egito que sabia ler, escrever e fazer contas. Certo? Quem você acha que é? Você tem um palpite, pode escrever. E eu estou falando do escriba. Tá bom? Esse é o escriba. E aí, quem acertou? E vira a importância de saber. Então, vê a importância da gente saber escrever, de estudar. E que em algum momento da história isso era um privilégio. Não era, quase ninguém sabia fazer isso, certo? Vamos para a próxima? Aqui então vou falar de um desses novamente, tá bom? Esse componente da sociedade egípcia, ele era o dono de todas as terras no Antigo Egito. Quem você acha que é? Outra pista é o seguinte, ele era considerado um representante de Deus. Pode escrever seu palpite, que eu vou mudar lá, pronto? Então, eu estou falando do faraó, tá bom? Lembrando que o faraó era um cargo hereditário, as pessoas não escolhiam, tá bom? Ele era alguém da família que assumia o lugar quando ele morresse. E agora eu convido vocês a confeccionar uma pirâmide, tá bom? Então, de novo, pedi ajuda para aquela minha amiga que fez um vídeo explicando para vocês como faz uma pirâmide, tá bom? Pega aquela folha que você selecionou no começo da aula e pode acompanhar a professora Lucimara Lopes. Vamos aos materiais. Uma folha de papel sulfite, giz de cera ou lápis de cor, borracha, tesoura, lápis de escrever, cola e uma régua. Primeiramente, nós precisamos que essa folha fique quadrada. Para isso, nós vamos fazer da seguinte maneira. Une bem direitinho as pontinhas. Marca bem. Com o auxílio da régua ou da tesoura, a gente vai cortar essa parte que sobrou. Assim. Aqui. E assim, nós temos a nossa folha quadrada. Agora, eu vou utilizando o giz de cera, ou pode ser o lápis de cor também, eu vou colorir todo esse lado da folha. Então, vamos lá.
Depois de colorido, eu vou usar o giz preto para fazer os blocos de pedra, porque as pirâmides foram construídas com pedras, então vamos simular esses blocos de pedra por aqui. Aí você faz como você achar que tem que ficar. Já estamos com a base pronta, agora nós vamos partir para a nossa pirâmide propriamente dita. Para isso, eu vou virar do outro lado, o lado da folha que está branco, e eu vou precisar da régua e do lápis. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a régua, lembram da outra vez que eu falei que a régua tem uma medida, né? E cada pedacinho desse aqui é 1 centímetro? Pois bem, eu vou colocar a régua no comecinho da folha, colocando o 0, onde começa a folha, e vou marcar até o número 7, porque essa folha aqui, ela tem 21 centímetros, e eu preciso dividi-la em 3 partes. Então, 7, daí mais 7, vai pro 14, e 21. Mesma coisa do outro lado. 7, 14. Bem de leve com o lápis, eu vou unir esses 2 pontinhos. Ó, unir, e aqui também. E eu tenho a folha dividida em 3 partes. Agora, nessa linha e nessa, eu vou fazer a mesma marcação. Como é um quadrado, eu vou marcar 7. Aí, vou até o 14. Mesma coisa aqui. 7, 14. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou unir as 2 marcações. Opa! Aqui e aqui. E o que que aconteceu? Eu fiquei com 3 quadrados. Esses 2 aqui, eu não vou utilizar. Eu vou precisar apenas do quadrado do meio. Então, nesse caso, se você não quiser se confundir, é bom você pegar a borracha e apagar. Bom, eu já apaguei as linhas que eu não precisava e eu fiquei com um quadrado no centro. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 2 pontas e vou unir lá do outro lado. Vou passar, marcar bem e vou abrir. Mesma coisa do outro lado, 2 pontas, vou unir lá do outro lado. Marcar bem e abrir. E eu consegui com isso 4 marcas na ponta das folhas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma marquinha com o lápis para marcar, porque eu vou precisar dessa medida. E agora, é muito simples. Eu ponho a régua na ponta do meu quadrado e vou até aquela marquinha. Risco. Na ponta do quadrado até a marquinha. Risco. Da ponta do quadrado até a marquinha. Risco. Da ponta do quadrado até a marquinha. E assim, sucessivamente.
Então, eu tenho aqui a base da minha pirâmide e aqui os lados dela. Agora, é só a gente montar. Para poder montar ela, eu vou precisar de algumas abas para poder colar. Então, o que que eu vou fazer? Eu escolhi esse triângulo de cima e eu vou, com a régua, fazer uma marcação de uma linha. De um lado, bem de leve, e do outro. Bem de leve. Aí. Por que que vai servir essas linhas? Depois eu vou recortar para poder fazer as abinhas, para poder colar os lados do triângulo. Então, aqui eu tenho já um lado com as abinhas. Vou vir nesse, esse aqui eu vou pular e vou vir nesse triângulo, vou fazer a linha. Aqui, mesma coisa, ó, venho e risco a mão livre mesmo para fazer a dobra. Então, e aqui eu vou fazer a última abinha. Assim, de leve, aí, lembrando que eu vou ter que cortar aqui e cortar aqui. Vai ficar dessa maneira. Agora, com a tesoura, eu vou recortar. E aqui está a base para minha pirâmide. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar, em todas essas marcas de lápis aqui, eu vou dobrar. Para marcar os vincos, né? Para fazer os vincos, para depois eu poder montar a minha pirâmide. Vamos dobrando. Agora que ela já foi toda marcada, a gente vai abrir e vem a parte mais difícil, de certa forma, que é colar. Então, vou começar pela parte das duas abas. Vou pegar a cola, vou passar aqui e vou unir. Do outro lado. Agora, aqui. Opa. E vou unir. E a última que falta aqui, vou passar a cola. Tem que dar uma apertadinha. E aqui está a nossa pirâmide. Base quadrada e 4 triângulos. Pronto? Então, vocês podem fazer mais de uma pirâmide, tá bom? Cola e manda foto pra nós, tá bom? E por hoje é só. Um abraço pra vocês.